assunto é a ação de alimentos. A ação de alimentos que nós vamos falar, regulada pela lei especial, a lei 5.478. Então, para trazer praticidade a essa explanação singela, rápida, nós queremos aqui fazer algumas perguntas, assim como nós fizemos no primeiro vídeo, onde nós falamos sobre ação de guarda. Primeira pergunta que nós fazemos e tentaremos responder de uma maneira prática. Primeira pergunta é: o que é necessário para pedir os alimentos na via judicial? Bem, é necessário primeiro nós termos uma prova pré-constituída. Uma prova pré-constituída do filho que pleiteia os alimentos ao genitor. Essa prova pré-constituída é a certidão de nascimento da criança. Com apenas uma certidão de nascimento, automaticamente ela está constituindo uma prova, que é a sua certidão, para que ela possa ingressar com uma ação ou um pedido de alimentos ao genitor. Então essa pergunta ela é fácil de ser respondida, bastando apenas essa prova pré-constituída. Outra prova pré-constituída para quem não é filho, para quem é, por exemplo, o companheiro ou o cônjuge, agora separado, é a certidão de casamento. Apresentando a certidão de casamento, automaticamente você estará mostrando a prova pré-constituída da sua relação conjugal, a qual dará direito aos alimentos. Desse modo, é importante que os amigos saibam, é interessante essa previsão lá do artigo 24 da Lei Especial de Alimentos. Eu vou ler para os amigos, para que os amigos saibam o que é que de fato diz o artigo 24. Vou pegar aqui um livro que fala sobre alimentos e vou ler essa parte. O artigo 24 da Lei de Alimentos diz: a parte responsável pelo sustento da família e que deixar a residência comum por motivo que não necessitará declarar, poderá tomar a iniciativa de comunicar ao juiz os rendimentos de que dispõe e de pedir a citação do credor para comparecer à audiência de conciliação e julgamento destinada à fixação dos alimentos a que está obrigada. Com essa previsão do artigo 24, está dizendo que não é necessário o credor de alimentos esperar que o cônjuge, que agora está divorciado, ingresse com ação representando o filho. O pai, por exemplo, ele automaticamente, ao separar-se, ele pode ingressar com ação judicial e pedir, e já fixar os alimentos. É até uma forma dele se proteger, dele evitar que numa ação de alimentos o cônjuge separado, a mãe da criança, por exemplo, peça um valor acima dos limites da qual ele possa pagar. Segunda pergunta que nós devemos responder sobre a ação de alimentos de acordo com o rito especial. De quem é a legitimidade, portanto, a legitimidade ativa para propor a ação de alimentos? Bem, a gente já havia respondido antes. A legitimidade ativa para propor a ação de alimentos pelo rito especial é dos filhos, devendo sempre ser representado ou assistido, conforme a idade, pelos pais. Tá bom? Então, quem irá propor a ação de alimento é os filhos, sendo representado pelos pais. Na petição, a qual é dirigida ao juiz, o juiz, ao despachar essa petição, ele irá fixar desde logo os chamados alimentos provisórios. Alimentos provisórios, a qual deverá constar na petição inicial que o alimentando, ele necessita dessa provisão imediata. E o juiz ele fixará desde logo os alimentos provisórios, tá bom? Os alimentos provisórios. Terceira pergunta: qual é o valor da pensão e quando deve ser fixado em um salário mínimo? Pessoal, essa pergunta muitas pessoas me procuram e nós devemos ter um certo cuidado na hora de responder. Qual é o valor da pensão?
Em regra geral, não existe um valor a qual a lei atribui que deve ser fixada a pensão. O interessante para responder essa pergunta é verificar o binômio necessidade do alimentando versus possibilidade do alimentante. Na prática, o que nós vemos os juízes fixam inicialmente os alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo. Em 1/3 do salário mínimo. Portanto, deverá se verificar as qualidades especiais de quem fornece os alimentos, no caso o alimentante. Qual o emprego? Se a criança ou adolescente ele está com alguma doença, se ele é deficiente, por exemplo. Então, nós temos que verificar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Pode até ser maior do que 1/3 e também pode ser até menor do que 1/3, a depender da possibilidade do alimentante. Quarta pergunta: até quando devo pagar a pensão? Até quando devo pagar a pensão? Bem, não existe uma regra fixa determinada pela lei até quando se deve pagar a pensão. O que se convencionou é que deve-se verificar até quando existe necessidade do alimentando. É bom que os colegas saibam disso, que hoje em dia se equivale à regra de que essa necessidade ela advém até o término do ensino superior do alimentando. Essa regra de que chegou aos 18 anos, cessa os alimentos, não existe. Pode ultrapassar essa regra a depender da necessidade do alimentando, tá bom? Espero ter contribuído com essas dicas práticas da aula de hoje. Não temos o intuito de esgotar o tema, apenas trazemos algumas considerações sobre a ação de alimentos. Espero que os colegas, amigos, tenham entendido um pouco sobre o rito especial da ação de alimentos. No próximo vídeo, iremos dar continuidade a esse tema, falando sobre a revisão e a execução quando o devedor está inadimplente. Espero ter contribuído, que vocês possam verificar e observar a melhor possibilidade quando for ingressar com a ação de alimentos.